Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa 13ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Sou a Gabi Dainese e estou aqui para apresentar a nossa primeira aula. Já falei bastante no vídeo de apresentação, espero que todos tenham assistido. Recomendo que aqueles que não assistiram assistam. Lá, além da história do curso, a gente explica um pouquinho como que vai ser os nossos procedimentos e a nossa metodologia ao longo do semestre. Sem mais delongas, porque o vídeo já foi longo, eu apresento a nossa primeira aula. A aula de hoje a gente vai falar sobre etnobotânica com a professora Eliana Rodrigues, ela que é professora titular da Unifesp e que é a nossa coordenadora aqui do curso. Espero que vocês gostem da aula. A gente se vê na próxima quinta-feira, então, com mais uma aula. Um abração, uma ótima semana. Olá a todos e todas, então bem-vindos, né? A gente já se apresentou, já me apresentei junto com a Gabi Dainese e a Cris Segato anteriormente, né? A gente vai então dar início hoje com a aula, assim, que é realmente uma introdução ao tema, no sentido de dizer, afinal, que planta é essa, como é que as pessoas têm usado ela, né, ao longo da história. Claro que não dá para falar tudo, né, no tempo que a gente tem aqui, mas alguma coisinha a gente vai fazer uma reflexão aqui. Então, eu sou Eliana Rodrigues, como já me apresentei, e hoje eu venho falar sobre a etnofarmacologia da cannabis sativa, né? Eu sou professora da Unifesp, coordenadora do Centro de Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológicos, dessa mesma universidade, e criadora do Canabinal, Tudo sobre Canabinoides, que é um projeto também de extensão, assim como esse curso que nós estamos fazendo aqui, né, da Unifesp. Então, mas mais lá à frente a gente vai falar um pouquinho mais dessas coisas. Mas vamos começar logo aqui no título vendo. Bom, cannabis sativa é o nome da espécie da planta, né? Mas toda planta tem um nome científico e vários nomes populares. Quais os nomes populares dessa planta? Liamba, diamba, ganja, fumo da Angola, pito do pango e maconha, né? Então, todos esses nomes que eu falei são nomes populares. Mas existe uma tendência já há alguns anos de se usar como nome popular cannabis. Só que por aqui a gente vê que, bom, como nome popular a gente pode criar a hora que a gente quiser, ele é aceito. Sim, ele é aceito como nome popular, mas originalmente não era. Porque originalmente ele é um nome científico, tá aqui, ó, o gênero da planta, né? Cannabis, ou cannabis, enfim. Então, aqui só para a gente começar uma reflexão, falar, puxa, mas por que será, né? A espinheira santa, a gente fala espinheira santa. A gente não fala maitenus, né? O nome científico da espinheira santa é Maitenus ilicifolia. A gente não fala maitenus para se referir à espinheira santa. Por que com a maconha a gente faz isso? A gente usa o nome cannabis, né? Então, Maitenus ilicifolia, para quem não sabe, é o nome científico da espinheira santa é nome popular. Então, por que a gente faz isso? Então, ao final, a gente vai fazer mais uma reflexão sobre isso, mas para a gente começar essa provocação mesmo de tentar entender, né? Mas vamos lá, afinal de contas, o que é a etnofarmacologia, né? Então, a etnofarmacologia, ela é uma ciência, né, que estuda a relação entre diversas culturas e o uso de substâncias que elas fazem geralmente durante rituais de cura, cerimônias religiosas, né? E, para tanto, essa ciência ela se utiliza de métodos da antropologia cultural, da botânica, da zoologia, né, inclusive da micologia, quando envolve o uso de fungos, né, nesses rituais. E ela se dá por meio de entrevistas, observações, junto com os praticantes de cura locais. Então, se for numa comunidade indígena, os praticantes de cura que lá residem, né, que lá habitam. E assim por diante. E também é necessário que se faça coleta, então, dos animais, dos vegetais, dos fungos, que são indicados durante esses usos, né? Então, veja que é uma disciplina na verdade, é uma disciplina interdisciplinar, né? Porque ela envolve antropologia, botânica, zoologia, micologia, enfim, né? Então, claro que ela é um desafio muito grande. Mas por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque é justamente a relação entre as pessoas e essa planta que eu venho falar hoje, né? Sobre isso. Mas para que a gente possa entrar e falar da planta,
Primeiro, é muito importante a gente saber que várias teorias já foram utilizadas para classificar essa espécie, tá? E, na verdade, essas classificações elas são extremamente polêmicas, né? Mas, recentemente, nós vimos... Então, quais são as teorias? Vamos começar. A primeira teoria que vocês veem aqui em A é de que a família, né? Ela pertence à família Cannabácea e que seria uma espécie só, Cannabis sativa, com 3 subespécies. Cannabis sativa sativa, Cannabis sativa índica, Cannabis sativa ruderalis. Numa segunda teoria, a gente tem aqui a família e abaixo a gente teria 3 espécies, Cannabis sativa, Cannabis índica e Cannabis ruderalis. Alguns autores falam, não, 2 só, Cannabis sativa e Cannabis índica. E outros falam, não, 3, inclui a ruderalis. E numa terceira teoria, que é o que eu venho trazer aqui, que é o mais recente, na verdade, é uma única espécie, que é a Cannabis sativa, sem nenhuma subespécie. O que ela tem? Ela é fenotipicamente diversa, ou seja, ela tem várias aparências, mas é uma espécie só e sem subespécies, né? E isso ocorre, essa, digamos, conclusão até o momento, a partir das novas evidências da genômica, né, que mostra para a gente que, na verdade, não se tratam de 3 espécies ou subespécies, uma única espécie, tá? Então, tendo dito isso, a gente já parte do ponto de vista botânico para dizer para vocês que é uma espécie só, Cannabis sativa Linnaeus. Esse L aqui é de Linnaeus, que é o botânico que deu nome, né? Batizou pela primeira vez essa planta há muito, muito tempo atrás. Bom, o que mais que a gente pode falar olhando só para a planta por enquanto, sem os seres humanos, sem o etno, né? Porque o etno, eu não falei, mas é o prefixo que denota cultura. E farmacologia é a disciplina que estuda, né, a relação, né, das substâncias no nosso organismo, nos organismos vivos, né? Então, a etnofarmacologia é isso, é a ciência que procura entender como que é a farmacologia de outros povos, ou seja, como que eles se relacionam com substâncias que ativam questões fisiológicas do seu organismo, né? Então, olhando agora, por enquanto, só para a planta, também a gente sabe que, além da gente saber que é uma espécie só, sabemos que ela é uma erva anual, ou seja, ela tem um ciclo de 12 meses, depois disso ela morre. E ela pode estar, as plantas podem ser divididas em fêmeas e machos, mas também existem plantas que possuem tanto flores fêmeas quanto flores machos, que a gente chama de hermafrodita, né? Mas olhando aqui, ó, a gente tem uma planta típica fêmea, aonde a gente tem aqui, né, então as flores femininas, que elas têm essa aparência, né, parece uma linguinha de cobra, assim, né, sei lá, eu acho. E ela tem, e a planta fêmea, vocês podem ver aqui, que elas têm várias cores diferentes, que é aquilo que eu falei, né, é uma espécie só fenotipicamente diversa, ou seja, posso ter uma roxa, uma branca, uma amarela, né. Isso tudo vai depender do quê? Do quanto de que terpenos que tem nessas plantas e que concentração, né? Que quantidade tem. Isso vai mudar a aparência, vai mudar o cheiro e vai mudar também a propriedade terapêutica da planta, né? Então eu tenho uma planta que tem muitos terpenos, além dos seus fitocannabinoides, então é óbvio que eu vou ter muitas diferenças, né, entre essas plantas. As plantas fêmeas, as flores, né, mais especificamente, fêmeas, elas têm THC, no geral, vai depender de tudo isso que eu falei, né, mas elas têm concentrações maiores de THC e outras substâncias psicoativas, que nós temos também na planta macho, não é só a planta fêmea, né, que tem psicoativos. A gente vai discutir mais tarde que, na verdade, a planta inteira é psicoativa, né, tudo é psicoativo, CBD, THC, pelo conceito de psicoativo, né, que se usa hoje erroneamente, como se psicoativo fosse alucinógeno, e não é. Psicoativo, ele pode se dividir em 3 tipos: aquilo que estimula, aquilo que deprime ou a substância que altera a percepção, né? O THC, dependendo da dose, da via de administração, pode alterar a percepção, mas ele também é usado como ansiolítico, como antidepressivo, assim como o CBD.
Então, ambos são psicoativos, né? Isso é muito importante a gente deixar muito claro, porque tem muita gente falando, inclusive na academia, usando psicoativo como sinônimo de alucinógeno. Isso é terrível, né? Por quê? Porque na academia até hoje não se tem uma nova classificação. A classificação que se tem é essa que eu acabei de falar, né? Deleuze-Denicquet, Chalou, enfim. Bom, e a planta macho, como vocês podem ver aqui, ela tem o quê? Flores masculinas, com baixas concentrações no geral, né, de THC, e ela é mais utilizada com a finalidade de fibras, né, para confecção de tecidos, que também a gente conhece como cânhamo. Por quê? Porque tem baixas concentrações do THC. Bom, aqui para a gente começar a ver a interação entre a planta e as pessoas no mundo, a gente vê nessa enciclopédia que se chama Plantas Psicoativas, a etnofarmacologia e suas aplicações, tem 2 monografias sobre a cannabis, uma sobre a cannabis sativa e outra sobre a cannabis índica. É claro, vocês vão ver em alguns livros do passado que se separavam em 2 espécies mesmo. Só que agora, com a biologia molecular, como eu expliquei, é uma espécie só. Mas ainda assim, se você pegar aqui, você vê, olha quantos nomes populares para as cannabis sativa existem no mundo. E a mesma coisa para a cannabis índica, né? Ou seja, mostrando o quê? Que essa planta vem sendo utilizada há muito tempo por muitas culturas. Daí um monte de nome popular que a gente vê. E realmente, né? A gente sabe que a origem geográfica dela, a teoria mais aceita é que seja da Ásia Central, ali na China, aquela região, e que esse processo, e depois ela, claro, foi se distribuindo pelo mundo, e isso ocorreu dentro de um processo de domesticação que o homem foi fazendo. Alguns autores, a maior parte dos autores, diz que isso ocorreu há 12 mil anos antes de Cristo, esse processo, né, de domesticação, mas, na verdade, existem outras evidências mais antigas. Por exemplo, desse autor aqui, Hill, de que ela tenha sido já cultivada há quase 27 mil anos antes de Cristo na República Tcheca. Existem evidências arqueológicas. Né? E essa é a outra literatura que aventa a possibilidade dela ter sido a primeira planta domesticada pelo homem. Então não é à toa que hoje, ao mesmo tempo que a gente sabe que é uma única espécie, a gente sabe que são cerca de 6 mil plantas, variedades agronômicas, como a gente pode ver aqui. Olha quão diferentes elas podem ser em termos de cor, em termos de morfologia, tipo, né? A folha uma mais delgada, a outra mais densa, mais gordinha, né? Então, isso tudo aqui é resultado do processo de domesticação. Agora, olhando do ponto de vista químico e farmacológico, é óbvio que, embora seja uma única espécie, não é uma única espécie. Por outro lado, né? Por quê? Mas ela pode aplacar diferentes doenças. Por quê? Porque cada uma vai ter uma concentração diferente de um determinado fitocannabinoide, que a gente sabe que hoje que tem cerca de 140, 150 tipos de fitocannabinoides, 600 tipos de terpenoides. Então, a composição de cada um desses princípios ativos, fitocannabinoides, flavonoides, terpenos, vai determinar a característica química e farmacológica, ou seja, para que aquela planta, em termos terapêuticos, pode ser mais benéfica. Então, daí a gente já começa a entender a dificuldade nos artigos científicos, nos estudos. Por quê? Porque a gente tem uma grande variedade de química e que aplaca praticamente vários processos, se não todos, fisiológicos do nosso organismo, como nós vamos ver nas próximas aulas que eu vou dar para vocês também. Então, não é um desafio fácil, né? Porque não é como se fosse uma única planta ali com alguma variedade e tal e que aplacasse dor de cabeça só. Não. Né? Então, claro que os desafios científicos, com as evidências científicas, elas são mais complexos por isso, né? A gente vê aqui, por exemplo, nesse site, né, que é onde fornece sementes para o mundo, né, várias strains, ó, então, de novo, né, quando era separado em índica e sativa, os híbridos, né, isso tudo que eu falei é muito atual, de que ela é considerada uma única espécie, né, já expliquei. Então, quando você clica em uma dessas sementes aqui, que estão no site, você vê, por exemplo, a C99 é uma híbrida, né, a Cinderela 99. Então, você tem aqui, ó, o ranking, né, dos pacientes que compraram essa semente, que usaram, e aí você vê aqui, ó, o efeito medicinal. Ah, ela é muito boa para estresse, boa também para depressão, um pouco menos, mas para dor,
né? Fadiga, perda de apetite, assim vai. E tem os efeitos negativos também. Aqui, ó, ela tem boca seca, 100% dos pacientes falaram que ela dá boca seca, né? Olhos secos e assim por diante. Então, esse site ele é muito interessante porque ele é uma espécie do que a ciência deveria estar podendo fazer com todas essas variedades que tem no mundo, né? Olha, então aqui, essa daqui é boa para, sei lá, Parkinson, essa aqui é melhor para Alzheimer, essa aqui é melhor para autismo, dentro de cada uma dessas aqui. Que acho que é um pouco isso que a ciência vai tentar se debruçar nos próximos anos se a gente estiver falando de fitoterapia. Porque aí é isso, a fitoterapia é a planta em toda a sua complexidade, né? E não só o CBD ou só, enfim, qualquer outro princípio ativo, que aí não é fitoterapia. Mas a gente vai falar sobre isso. Vamos voltar aqui para as evidências arqueológicas, né? Então, mostrando aqui o consumo da planta, aqui a gente tem vários, nós vamos ver no próximo slide aqui, vários artefatos, né, utilizados que demonstram, né? Alguns até lembram narguile, outros são vasos, né, onde se queimavam então a planta para inalar e sentir, né, o efeito ser via inalatório, né? Aqui a gente também consegue ver a tumba de um xamã na China, e entre os objetos pessoais deles, o que foi encontrado? Flores femininas, né? Incluindo sementes, também galhos e folhas da cannabis sativa, num cestinho ali do lado dele, né? E também a gente sabe, né, que na verdade, se a gente for olhar essa planta, ela não serve apenas como um medicamento, né? Ela também nos oferece óleos, azeites, né, muito ricos em vitaminas, ômegas. Então aqui é um alimento, né? Ela também nos fornece fibras para a confecção de tecidos, então tênis, cordas, enfim, hoje em dia até na China estão fazendo roupas para guerra, né, anti-inflamatórias, então muito importante também. E também propriedades narcóticas, né, para alterar a percepção, como qualquer outra substância que altera a percepção, como bebidas alcoólicas e tudo mais, né? Eu não estou aqui colocando no mesmo patamar, não é isso que eu estou fazendo, mas estou querendo dizer que há também um dos interesses, e nós vamos falar sobre esses dois aqui na apresentação de hoje, que está em vermelho, né? Porque essas propriedades narcóticas que a gente fala, para a gente é narcótico, mas, por exemplo, um indígena é sagrado. Então, é a forma como ele tem de se relacionar com o sobrenatural, que é por meio dessa relação, dessa comunicação, que ele vai oferecer ali um respaldo médico para uma determinada comunidade onde ele habita, né? Então, o que para a gente é narcótico, para eles é sagrado, né? Só para a gente também alinhar aqui as terminologias, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, na Ásia, né, central e no leste asiático, os processos de cura, né, que levam ao transe, como eu falei, tanto para auxiliar, né, questões médicas, quanto para realizar profetizações mesmo. E profetizações pode ser assim, olha, que remédio que eu vou usar nesse paciente, né? É isso, é um pouco isso também, né? Que doença será que é? Nossa, não consegui fazer aqui a anamnese, não consegui fazer o diagnóstico, então eu vou utilizar uma planta que vai me colocar em contato com o sobrenatural, é como se fosse um WhatsApp espiritual, né? Eu vou para lá, vou descobrir, trocar uma ideia aqui, e aí eu trago a resposta para essa questão médica aqui, né? Então, no Nepal, esses processos, né, eles são conhecidos no mundo como xamanismo, né, que é um termo da antropologia. E no Nepal, os xamãs, eles veneram o deus Shiva, que é esse deus que vocês estão vendo. Então, existe uma forte conexão entre esse deus, que é o deus da destruição, né? Você tem os 3 deuses lá no hinduísmo, né? O Brahma, que é o da criação, o Vishnu, que é o da manutenção, e o Shiva, que é o da destruição, né? Eles acreditam, né, que foi Shiva que descobriu e ensinou as receitas sobre como usar essa planta para os outros xamãs. Por isso ele é considerado o xamã, digamos, primordial, né? Então vocês vão ver várias relações entre Shiva e a cannabis sativa. Então também em outros países ali da Ásia, né, Índia, Afeganistão, Paquistão, Nepal, as resinas das flores femininas, elas são extraídas
esfregando as mãos diretamente nessas folhas, in natura. E essa resina que sai na mão são conhecidas como charas, ou charras, ou chura, ou churros, não é? E elas podem, essas resinas, serem misturadas a outros alimentos e consumidas, ou também misturadas com outras plantas e fumadas, como se fosse um cigarro, do tipo blend. Então isso acontece, claro, na história, mas isso acontece até hoje, né? É algo do passado, mas que ainda se mantém. Além das charas, um outro produto que também é muito potente, utilizado na região da Ásia, é a ganja. Não só lá, né? Mas que nasce lá, né? Então, como que se extrai a ganja, né? Também a partir das inflorescências femininas, no geral, só que não in natura, mas sim desidratadas. E também não são esfregadas, né? Elas podem ser fumadas, ou então adicionadas outras plantas, né? Também como um blend, né? Ou fungos, ou, por exemplo, a manita muscária. Né? E aqui a gente vê um yogi fumando o seu shilum, né? O que é o shilum? É essa espécie de um cachimbo onde ele fuma a ganja. E eu não sei, acho que não dá para vocês verem, mas aqui o que está o que tem nesse shilum, né? Uma imagem do Shiva, né? Também, de novo fazendo aquela menção que eu falei. Aqui também existe um terceiro tipo de produto que se faz há muito tempo, que é a bang, né? O bang, que também se usam, que na verdade não, aqui não são as flores, aqui são as folhas, né? Utilizadas no preparo de uma bebida. Então essas folhas elas devem ser socadas em água e depois misturadas com açúcar ou mel, leite e vários outros produtos. Então aqui vocês podem ver os tricomas, nós vamos ver daqui a pouco, que é da onde se extrai essas resinas, né? Aqui também a gente tem é muito importante a gente perceber que todo esse conhecimento que a gente está falando, ele veio também de vários textos, né, que foram escritos ao longo da história. Textos que a gente chama de farmacopeia. Assim como a gente tem a farmacopeia brasileira, né? A gente tem outras, digamos, farmacopeias. Uma delas, então, é a farmacopeia de Shenun, há cerca de 2.700 anos antes de Cristo, e, portanto, há cerca de 5.000 anos. Nós temos a segunda mais antiga, que é a de Papiro de Eber, cerca de 1.500 anos antes de Cristo, do Antigo Egito. Nós temos a de Matéria Médica de Dioscórides, greco-romano, de 50 a 70 anos depois de Cristo. E, finalmente, a nossa primeira farmacopeia, que é de 1926, que, nesse momento, isso é uma coisa interessante de se falar, a planta estava nessa farmacopeia, ela constava lá como um medicamento, né? Porque a farmacopeia nada mais é do que um livro da farmácia que diz, olha, aqui os medicamentos podem ser usados assim, 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 assim. O que acontece na segunda edição da farmacopeia brasileira? Nós estamos na sexta, indo para a sétima aqui, né? E na verdade a sétima já foi publicada em novembro de 2024, se não me engano. Então, na primeira, a cannabis sativa estava. A partir da segunda, ela foi banida, porque ela começou a ser criminalizada, né, a planta. E ela só voltou agora, em novembro de 24, para a sétima edição da Farmacopeia Brasileira. Então, veja, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta farmacopeias brasileiras, elas não têm essa planta, porque ela foi proibida. Então, nós estamos aqui no momento de transição, né? Agora, em todos esses livros, o que a gente observa? Livros, não, obras, né, farmacopeias. Que essa planta ela é indicada para várias questões. Então, paludismo, beriberi, constipação, dor reumática, distração contínua, sedativo, inflamação vaginal, combater insanidade, é muita coisa, né? Mas só que tem um detalhe, isso se conecta muito, nós vamos ver daqui a pouco, com o que a gente está vendo hoje. Então, é muito comum a gente falar assim, nossa, mas essa planta é uma panaceia. Não é legal usar esse termo. Por quê? Porque tudo, filosoficamente, é nada. Né? Agora, por outro lado, tudo bem, não vamos usar a palavra panaceia, mas será que é possível a gente chegar um pouco perto dessa ideia de panaceia?
Vamos olhar aqui. Se a gente viu que no passado essa planta estava envolvida sempre nas grandes obras, né? Em várias doenças, o que hoje a farmacologia observa? Nós temos aqui o corpo humano com vários órgãos. O que a farmacologia sabe? Que existem receptores para essa planta, CB1, CB2, em praticamente todos os órgãos do nosso sistema. Percebeu-se que nós temos um sistema endocannabinoide com receptores para essa planta. Então, veja bem, se eu tenho no meu organismo um sistema e praticamente todas as células, o meu cabelo, minha unha, todas, praticamente todas, têm receptor para cannabis sativa, o que significa é que essas pessoas do passado, lá, aquelas farmacopeias e outras obras, elas não estavam tão erradas assim. Então, aqui acontece aquilo que a gente gosta de parar e pensar, poxa, aqui é o momento onde eu vejo que a etnofarmacologia se conecta com a farmacologia, né? Ou seja, aquilo que foi falado no passado, né, pelos grandes mestres chineses e greco-romano e tudo mais, e pelos indígenas, né, aqui no Brasil, se conecta com o que a farmacologia está vendo hoje. Então, é a etnofarmacologia se encontrando com a farmacologia, né? As duas com métodos diferentes, observando a mesma coisa. E isso é muito legal, isso é muito incrível, porque nos dá força para entender, poxa, é verdade, né? Da onde veio a morfina? Veio do conhecimento tradicional de uma planta que é a papoula, né? Da onde veio a aspirina? Veio do conhecimento tradicional de uma planta que é o salix, né? O chorão. Então, né, de novo, né, nós, a partir das plantas, nós estamos vendo como que nosso sistema reage a tudo isso. Isso aqui é o máximo, né? Bom, mas voltando aqui para a farmacologia, né? Existe um banco de dados no Jardim Botânico, no Instituto de Botânica de Barcelona, onde ele tem coletado dados sobre os usos tradicionais da planta em mais de 40 países. E o que se vê é que 75% desses usos é o medicinal. 8,35 eles chamam de psicoativo, mas aqui nós vamos falar não psicoativo, nós vamos falar em narcótico, porque a gente sabe que a planta inteira é psicoativa e todos os medicinais, eles, não todos, mas a planta está nesses 3 tipos de psicoativo, pode estimular, pode deprimir, pode alterar a percepção, né? Depois vem o uso alimentar, com 7%, e fibras e assim por diante, tá? Então, esse banco de dados ele é muito importante porque ele mostra para a gente, por exemplo, aqui, ó, que as raízes e folhas são extremamente importantes também, para além das flores, né? Então, fala assim, olha, a raiz é usada há séculos. Então, da mesma forma como eu disse aqui, olha, gente, se a etnofarmacologia falou que a planta servia para tantas doenças e hoje a farmacologia vê que realmente serve, né? De novo, se a aspirina veio do conhecimento tradicional e a gente usa, então esse conhecimento tradicional, vamos olhar para ele? E é isso que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Então, aqui, o que esse Canuzzi faz, esse banco de dados? Ele traz dados da etnofarmacologia muito importantes, por exemplo, sobre a raiz, que serve para gota, inflamação. Então, será que a gente não deveria também, para além das flores, né, femininas, estudar também as raízes, estudar também as folhas? Então, já tem gente fazendo isso. Que bom, né? E eu também queria dizer que eu estou indo para a Europa agora, passar 6 meses num projeto da FAPESP, para trabalhar junto com esse banco de dados, aonde eu vou buscar na literatura dos nativos, dos naturalistas que vieram para o Brasil do século XVI ao XIX, como que eles faziam um registro do uso dessa planta aqui no Brasil entre indígenas e os africanizados e os escravizados, né? Então eu vou nas bibliotecas da Europa entender como que os naturalistas vieram para o Brasil e fizeram esse registro para depois poder colocar isso numa espécie de um livro para saber, conhecer como que é, afinal de contas, a história, né, da etnobotânica no Brasil. É isso que eu vou trazer aqui para vocês o ano que vem, uma aula especial sobre isso, e contribuir com esse banco de dados aí. Bom, mas será que isso aqui é possível? Será que realmente o conhecimento tradicional faz sentido? Será que eu posso usar a raiz para tratar alguma doença? Né? Será? Porque a gente sabe o seguinte, aonde é que estão os remédios, né, da cannabis sativa? Estão nos tricomas. O que é tricoma? É uma célula
né, que fica ali na superfície da planta, modificada, e ela tem essa cabecinha, né, onde vocês podem ver, é onde se secreta e se acondiciona as resinas, repletas de fitocannabinoides, dos flavonoides, dos terpenos, como vocês podem ver aqui. Então, olha que legal, aqui eu tenho um tricoma, né, na superfície ou de uma folha ou de uma flor, quando ele ainda está virgem, digamos, imaturo, depois ele vai ficando âmbar, ó, a cabecinha dele vai ficando meio amarelinha, dourada. Aqui, o remédio está no seu melhor ponto, aqui é a hora de eu coletar esse remédio, né? Não aqui, mas sim aqui, quando ele está âmbar. Mas onde é que eu tenho esses tricomas? Não é só na flor feminina? Se é só na flor feminina, então não adianta, essa etnofarmacologia está toda errada. Para que eu vou estudar a raiz? Porque a gente sabe que, na verdade, todas as partes da planta possuem tricomas. Essas células aqui, todas. Então, se o tricoma é o que acumula, é o que cria, né, e reserva as resinas, que é o remédio, ora, se eu tenho tricoma na planta inteira, nas flores femininas, nas flores masculinas, nas raízes, nos galhos, nas sementes, até nos pólens eu tenho tricoma. Então, em teoria, eu tenho, claro, em diferentes concentrações, né? Dos fitocannabinoides, mas também diferentes tipos de terpenos, flavonoides e fitocannabinoides. Então, fica evidente a partir desse slide de que esse conhecimento tradicional deve ser investigado, ou seja, vamos da raiz, vamos da folha, né? Bom, vamos olhar um pouquinho, a gente já falou lá na Ásia, vamos olhar um pouquinho para o uso da cannabis sativa no passado aqui no Brasil. Como eu já disse, eu vou trazer dados no ano que vem, frescos lá da Europa, se Deus quiser, se eu conseguir voltar, se o avião der tudo certo, né? Que eu morro de medo. Mas vamos ver como que ela chegou no Brasil. Então, entre as hipóteses que a gente tem, é de que os escravizados negros trouxeram essa planta, daí o nome fumo de Angola. Então, nós temos esse documento oficial do governo brasileiro, né, do Ministério das Relações Exteriores, de 1959, dizendo, né, a planta teria sido introduzida no nosso país a partir de 1549 pelos negros escravos, como alude Pedro Correia. E as sementes de cânhamo eram trazidas em bonecas de pano amarradas nas pontas das tangas. Esse aqui é um relato que foi extraído de um livro do professor Carlini, que chama A História da Maconha no Brasil, aliás, é de um artigo de 2006. Né? Então, o que a gente sabe? A gente sabe isso, né? Então essa é a melhor hipótese. E nós também sabemos que entre o século XVI, XVII e XVIII, essa planta ela era utilizada inicialmente pelos escravizados, canavieiros, e ela era cultivada em meio a esse canavial lá no Nordeste. E depois ela foi se espalhando para pescadores, né? A partir dos escravizados, trabalhadores caipiras e outros povos indígenas, né? E assim ela se tornou conhecida como o ópio dos pobres. Por quê? Porque os escravizados, tanto os negros quanto os indígenas, eles pertenciam às camadas socioeconômicas menos favorecidas. Então, é claro que ela ia ser vista como o ópio do pobre. Então, é claro que hoje a gente tem essa questão de falar maconha muito conectada ao indígena, mas, sobretudo, ao negro, que veio da África, o escravizado. Então, daí, né, como todos historiadores praticamente, né, nos ensinam, né, o preconceito, ele vem daí. Então, né, por que a gente não tem preconceito com o uísque? O uísque vem lá da, né, Rússia, né, se não me engano, enfim, não importa. Mas o que eu quero dizer é que a maconha, ela não vem da Europa, ela vem da África, ela vem no negro, né? Não veio da Ásia, não veio da Europa, ela veio da África, do negro, do escravizado, né? Então, por que eu vou dizer que eu estou me tratando com maconha? Não vou. Então, aqui a gente tem vários detalhes subliminares aqui que eu estou trazendo para vocês. Bom, mas esse vício, então, dos pretos, o ópio dos pretos, né, como era conhecido, isso começa a quebrar um pouco e essa planta começa a ser utilizada por camadas mais, digamos, favorecidas socioeconomicamente, do ponto de vista socioeconômico, por exemplo, com a Carlota Joaquina, que era a esposa do rei Dom João VI, que sofria de constantes dores de cabeça, crises epiléticas. Então, ela não só tomava o chá, mas ela também fumava. Né? Então, no começo do século XIX, claro,
tinha ainda esse preconceito, mas começa a ter ali uma abertura pela coroa, né? Também a gente sabe que do século XVII até o século XIX, a coroa ela incentivava o cultivo da planta aqui no Brasil com a finalidade de usar a fibra, as suas fibras. E isso passa a ser proibido em 1936, com a proibição do plantio da planta, que, aliás, o Brasil foi o primeiro a proibir essa planta no mundo, né? Antes mesmo dos Estados Unidos. Então, aqui, já chegando no fim do século XIX, a gente já sabia, tinha-se, né, no final do século XIX, antes ainda, né, lá que eu estava dizendo aqui, antes da proibição, em 1936, né, mas no finalzinho do século XIX, essa planta começou a ser usada aqui no Brasil por diversas camadas da sociedade, não só lá, né, na Carlota que eu estava falando. Por quê? Porque muitos trabalhos começaram a ser de fora, né, da França, começaram a ser publicados no Brasil. Então, por exemplo, esse professor Jean-Jacques Moreau, da Faculdade de Medicina da TU, e outros poetas europeus, né, Baudelaire, enfim, começaram a fazer uma propaganda positiva em relação à planta, e por isso a comunidade médica brasileira começa a aceitar. E traz para o Brasil, nas boticas, então, aqui, que eram as antigas farmácias, né? As boticas que foram trazidas pela Europa para o Brasil, começam a se vender esses cigarros, cigarrilhos índios, cigarros índios, e aí para várias coisas. De novo, olha lá, asma, catarro, insônia, gripe, né? Grimaud. Muitos se chamavam cigarrilhos índios de Grimaud, fazendo menção, então, a essa a França, né? Ó, de novo, para várias coisas. Então, eu lembro, o professor Carlini dizia, o avô dele era médico. O professor Carlini era médico, o avô dele era médico. E o avô dele, usando a farmacopeia brasileira de 1926, onde constava a cannabis sativa, ele receitava esses cigarrozinhos para a pessoa ir na farmácia e comprar, na botica e comprar, né? Então, veja, era aceito a partir do momento em que ela passa a ser proibida, como eu já expliquei, em 1936. Bom, mas será que a gente só tem fitocannabinoides nessa planta, né? Que são os grandes princípios ativos, assim, né? Que agem no nosso organismo, como eu estava explicando. Será que só a cannabis sativa tem? Então, eu vou mostrar 2 estudos que eu realizei no meu doutorado, junto com o professor Carlini, em 2 trabalhos de campo, aonde a gente acha, será que essas plantas podem agir no sistema endocannabinoide também, assim como a cannabis sativa? Então, um deles é o que a gente conhece como fumo tira-capeta. Esse foi um trabalho muito interessante que foi realizado no quilombo da Sesmaria Mata Cavalos, com o seu Cesário, né? Que ele era uma grande liderança política e também um grande médium muito respeitado na região do município da Nossa Senhora do Livramento, no Pantanal de Poconé, né? Então, uma das coisas interessantes que a gente, né, que ele me ensinou, né, durante esse trabalho de campo, é que ele tinha esse fumo tira-capeta e que muitas famílias vinham de Cuiabá até ele para comprar esse fumo para dar para o filho quando o filho estava usando muita maconha, por exemplo, né? E para substituir. E eu não estou aqui dizendo que esse fumo ele é mais ou menos nocivo que a cannabis sativa, muito pelo contrário, né? Vários estudos a gente fez, né, com esse, vários não, mas um onde a gente viu uma alta toxicidade de uma dessas plantas, né? Então, talvez não seja tão favorável essa substituição, mas enfim. Como que ele aprendeu sobre esse cigarro tira-capeta, né? A avó dele costumava, quando vinha uma pessoa muito irritada, muito ansiosa, com muitos problemas, ela sentava, essa pessoa, ela começava a fumar o tira-capeta e baforar a fumaça no corpo dessa pessoa, né? Pelo corpo e tal. E tudo que estava ali perto, cachorro, gato, ficava todo mundo mais tranquilo, né? Ele contava. E também essa planta, esse cigarro é muito importante porque ele dizia é um fumo celebroso, no sentido de fortificar o cérebro, né? Então, por exemplo, ele oferecia esses cigarros para os seus netos para terem um melhor desempenho na escola, né? Ele falava para mim, você, por exemplo, você pensa muito, você usa muito a cabeça, você precisa fumar 3 por dia,
mas não mais que 3, porque senão pode ficar agressivo. Então, ele tinha toda uma metodologia para explicar, né? Agora, por que eu acho que isso pode ter ação no sistema endocannabinoide? Porque, de fato, ao fumar um cigarro tira-capeta, os primeiros minutos você tem uma espécie de um estímulo interessante, mas seguido de ptose palpebral, fome, né? Relaxamento muito grande. Não que seja uma droga bifásica, não é isso, mas ela lembra muito os efeitos da cannabis sativa, né? Então, esse fumo ele é preparado com 9 plantas, a maior parte do Pantanal, outras não. A gente já publicou artigos, aqui eu tenho os artigos, né? Se alguém tiver interesse, tem no nosso site do CE também, do Centro de Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológicos, né? Que eu falei inicialmente. E aqui a gente tem um segundo estudo de caso, que foi um segundo trabalho de campo, entre os indígenas Craô, uma parte dos indígenas, né, que eu estou falando especificamente, da Aldeia Nova, da antiga Aldeia Nova, e o xamã lá é conhecido como Waiacá, ele se autodenomina Waiacá, e quando eles realizar uma cerimônia de cura, né, eles podem usar várias plantas, mas uma delas é a Yamro, que é a cannabis sativa que eles chamam lá de Yamro. Então foi muito interessante porque um dia eu estava acordando, né, de manhã cedo, 5 da manhã, até antes, né, a gente acorda na aldeia cedo, bem cedo. E o Inhohe, que é esse Waiacá que estou mostrando aí, que recentemente fui para lá, visitei, tá? Uma família gigante, 65 filhos, né, ele e a Krutkoi, que é a mulher dele. Ele disse o seguinte, ele veio com um cigarro na minha rede, era 5 da manhã mais ou menos, ele falou, PQ, meu nome lá é PQ, me deu esse cigarro, né? Aí eu pensei assim, nossa, o que será que é isso, né? Eu falei, mas o que é, né? Ele falou, isso daqui é para você temperar a sua cabeça. E eu achei aquilo incrível, quer dizer, temperar a cabeça, quer dizer, o que seria da comida sem tempero? Por que não temperar a cabeça, né? E aí eu experimentei, obviamente, achei interessante, e aí eu resolvi montar com ele uma espécie de uma tabela com as plantas deles que temperam eventualmente a cabeça, que podem temperar a cabeça. E aí é óbvio que eu tive que montar isso baseado única e exclusivamente na única planta que a gente conhece aqui, que é a maconha, ou lá eles chamam de yamro, né? Então, por exemplo, essas 3 plantas, Kunche, Croré 3, Caprancorriré, Rocorriti, ela tempera a cabeça igual a Yamro, né? Essas outras plantas temperam, mas temperam 1 grau a menos, né? Temperam um degrauzinho a menos. E essas 2 aqui já temperam a mais, né? Então, é óbvio que tudo isso daqui é muito subjetivo, né? Não vamos sair correndo, nossa, eles sabem tudo. Não é isso, né, que eu quero mostrar aqui. O que eu estou tentando mostrar é que no Brasil existe uma grande potencialidade nesse universo também, né? Das plantas que poderiam substituir a cannabis sativa, já que a gente não pode estudar ela, né? Bom, aqui nós temos uma outra planta que ela termina, o epíteto específico dela é cannabinum. Olha que interessante. Então, será que as plantas, né? Foi um amigo, Maurício Rubio Pinto Alves, que me deu essa dica. Ele falou, será que as plantas que terminam em cannabinum também não podem ter fitocannabinoides? Eu não sei, estou deixando aqui uma sugestão de estudo, né? Outras pessoas podem estudar. O que eu sei é que dentro desse livro do Hatch que eu mostrei, aquela enciclopédia gigante, existem 37 plantas utilizadas em substituição à cannabis sativa no mundo, né? E que 3 dessas 37 são aqui no Brasil. Então a primeira delas é esse Cestron laevigatum, que nada mais é do que a dama da noite. Então o nome popular, só para vocês terem uma ideia, né? O nome popular é maconha no Brasil. E outras 2, cujo nome popular é maconha brava. Uma é a Zornia latifolia e a outra é a Zornia dífila, né? Então, vejam, existem plantas do conhecimento popular cujo nome popular é maconha, ou maconha brava, aqui no Brasil. Denotando o quê? Que sim, que é possível que outras plantas tenham fitocannabinoides, não só a maconha tenha, né?
E sim, de fato, recentemente a Universidade Federal do Rio de Janeiro, recentemente não, já uns 3, 4 anos, né, traz a notícia de que a Terema micantra, que é essa planta que vocês estão vendo aí, ela tem CBD. E o mais incrível, ela não tem THC, né? E aí a gente fica super constrangido, né, com essa informação, porque parece que é uma boa informação. Só que no fundo, eu não sei, eu acho que não. Aí eu vou deixar aqui a crítica para vocês, né? Se a gente achar, se a gente satanizar o THC, sim. Ah, o THC é ruim, é do mal. Então, legal, é uma planta que só tem coisa boa. Só que não, a gente sabe que na fitoterapia, né, o THC, junto com os outros princípios ativos da planta, sem ele, é muito difícil tratar questões de fibromialgia. Sem ele, é muito difícil tratar questões de enjoo, náuseas da quimioterapia, ou dor neuropática, ou anorexia, ou... Então, quer dizer, e mais que isso, nós vamos ver na próxima aula uma coisa muito interessante. Quais são os principais medicamentos que tem no mundo? E eles são a base do quê? CBD, THC? Então, fica atento que na próxima aula eu vou falar sobre isso também. Então, existe um preconceito sobre o THC. Então, primeiro é isso, precisa ter THC para algumas doenças. Segundo, CBD não faz tudo sozinho, ele tem um monte de outros fitocannabinoides junto com ele, e terpenos e flavonoides que fazem um efeito comitiva, né? Que não vou falar sobre o efeito comitiva também na próxima aula, não vou dar spoiler agora, né? Então, só para dizer assim, é uma boa notícia? Será que é uma boa notícia? Não sei. Tanto que já faz 3, 4 anos e parece que o assunto meio que deu uma... Não ouvi falar mais nada sobre isso. Não posso estar enganado. Agora, voltando, né, àquela provocação que eu fiz no começo, então a gente usa o nome científico como se fosse um nome popular, cannabis. Mas por quê? Por que a gente faz isso, né? Também a gente fala assim, maconha é medicina. Quando usa maconha, nossa, quando usa o termo maconha, então aí é, né, o cannabis medicinal, maconha medicinal. Eu uso CBD. É muito comum a pessoa falar, não, eu uso CBD. É o canabinoide, é o canabidiol. Mas vem cá, da onde vem o CBD? Existe maconha que não seja medicinal? Existe cannabis que não seja medicinal? A planta não é o problema é como o ser humano usa a planta, né? Então eu tenho o uso medicinal, o uso médico, o uso não médico. Agora, a planta, ela não é medicinal ou não medicinal. Percebe? Ela é uma planta, ela nem sabe que ela se chama maconha. Ela nem sabe que ela é demonizada por um monte de... Ela está lá na natureza. Agora, como que eu vou usá-la é que é a questão. Eu vou usar ela com fins medicinais? Eu vou usar ela... Então, a maconha, ela não é medicinal ou não medicinal. Ela é uma planta, né? E o nome popular é isso, é liamba, diamba, é maconha, não é cannabis. Agora, o que acontece? As pessoas querem se esconder atrás de um nome que não seja maconha. Então, CBD. E a gente vai ver na aula que vem que usar só o CBD não é tão legal, porque aí não é fitoterapia. Por quê? Porque é como se estivesse usando só aspirina, um princípio ativo, né? Então, vai aplacar algumas coisas, mas não vai aplacar tão eficazmente, né? Então, a gente, na maior parte das vezes, a nossa sociedade ela é tão hipócrita que ela quer ela quer usar, porque ela sabe que funciona. A maior parte das pessoas que eu conheço hoje quer usar, porque sabe, mas tem medo. Não uso maconha, eu uso CBD. Não, eu uso cannabis medicinal. Então, para pensar, o nosso curso chamava cannabis medicinal. E há 3 ou 4 edições a gente conseguiu mudar, porque essa é uma ideia inicial do padre, do professor Carlini, mas que hoje não faz mais sentido, né? Então, hoje o nosso curso se chama uso terapêutico da cannabis sativa. Não é nem uso médico, é uso terapêutico. Por quê? Porque não é só médico, né? Hoje são só 3 médicos que podem, mas no futuro a gente acha que talvez possa ser ampliado, né? E a divulgação científica sobre essa planta é muito importante, né? Então, se você ainda tem dúvida, se você ainda tem preconceito, ou você tem alguém na sua família que ainda tem preconceito, é muito importante que vocês tragam, ajudem a gente nesse trabalho de formiguinha a falar sobre que a planta ela não é um demônio, né? Talvez o demônio seja como as pessoas se relacionam com ela, né? Comprando aí desse comércio que é ilegal, que é uma planta ilegal no Brasil, né? Então, assistam ou mostrem para as pessoas esse filme ilegal, A Vida Não Espera. Se você, depois que assistir esse filme, ainda achar que a planta é do mal, então aí é melhor você rever a sua existência, né? Porque realmente
nós vamos ver também na aula que vem, que nós produzimos maconhinhas dentro da gente. Então, se a gente é contra a maconha, a gente tem que rever a nossa própria existência, porque nós, né? Mas é mais que isso. Esse filme é sobre uma criança e sobre centenas e milhares de crianças que hoje vivem o que essa mulher viveu, ou que viveram, que ainda vivem algumas. Então é muito importante vocês assistirem esse filme e passar para quem ainda tem preconceito. E também o Beto Brandt, todo mundo conhece, o maior cineasta que a gente tem aqui no Brasil, né, que a gente ama de paixão, ele é muito querido. Ele tem 2 filmes sobre a cannabis sativa, que chama-se A Planta, no Brasil, e o La Planta, um filme uruguaio. Então procura aí também, que o La Planta já está no YouTube. A Planta ainda não, que é aqui no Brasil, né? Foi gravado no Brasil. E a gente também tem um trabalho de divulgação científica, claro, em decorrência de toda essa herança do professor Carlini, né, que é considerado o pai da maconha medicinal, aí, né, o nome maconha medicinal, e o padre Ticão, né, de Hermelino Matarazzo. Então, esses 2 gigantes, eles não se uniram por acaso. Eles se uniram no passado, montaram esse curso que nós estamos aqui hoje. Por quê? Porque eles acreditavam, eles estavam ligados pela planta, né? Com o falecimento dos 2, né, a Gabi Dainese, a Cris Segato e eu, a gente falou, não, vamos continuar o que eles começaram lá atrás, para não se perder, né? Mas a gente sabe que os grandes mestres, os grandes gigantes que deram início a toda essa questão foram os 2. E a gente sempre reverencia em todas as aulas, né? Então nós temos aqui o Jornal do Observa Maconha e o Boletim Maconha Brás, que são 2 que a gente tem no nossos sites, no canal do YouTube do CE, da Unifesp, aqui, depois quem quiser ver, né? A gente publica esse Maconha Brás ainda pelo CEBRID, né, que é o centro que o professor Carlini a vida inteira tocou, que é o Centro Brasileiro de Estudos sobre as Drogas Psicotrópicas, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, é isso, né? E a gente tem aqui uma minissérie também sobre o Padre Ticão, sobre o professor Carlini, é muito interessante, são 9 episódios. Então, esse é um trabalho de divulgação científica que a gente vem fazendo, né, para falar quem foram essas pessoas, a importância dessas pessoas, para além do Beto Brandt, né? E, finalmente, um último trabalho também, que eu estou tocando junto com o pessoal todo aqui dessa equipe, Gabi, Cris e outras pessoas na equipe, é o Canabinal, tudo sobre canabinoides. Então, de canabinoides, inhal, em tudo, né? Por quê? Porque a gente sabe, né, que são muitas as doenças que estão sendo tratadas. Por quê? Porque a gente tem essas substâncias químicas muito parecidas com a planta no nosso corpo inteiro, praticamente. Então, é inhal nesse sentido, né? E também é tudo sobre canabinoides, porque a gente toda semana está trazendo um artigo científico atualizado, recente, sobre uma determinada doença. De modo que, quando acaba esse curso, vocês vão poder continuar, não só enquanto estão fazendo o curso também, vocês vão acompanhar o Canabinal, lógico. Mas quando acabar o curso, vocês vão estar sempre atualizados sobre as novidades médicas, né, científicas sobre essa planta e o nosso sistema endocannabinoide. Então, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, compartilhe com seus colegas, amigos, familiares e ajuda a gente a disseminar, né, esse conhecimento, saindo do terrorismo e entrando na realidade, né? Porque para você criticar, você precisa primeiro conhecer. Ninguém está falando para você falar coisas maravilhosas sobre algo que você não conhece. Não, não é nada disso. A gente está dizendo o seguinte: você quer criticar? Ótimo, mas primeiro vai conhecer. Porque criticar só pela fake news ali, para a gente ficar reproduzindo uma coisa pronta, sem fazer, sem saber, sem entender, sem conhecer, isso é péssimo, né? Então, vamos conhecer para depois a gente poder fazer a crítica. E aí a gente fica à vontade para fazer a crítica. Então, era isso que eu queria ter falado para vocês. Eu espero que tenha ampliado um pouquinho o conhecimento de vocês sobre a etnofarmacologia dessa planta. E me aguardem, porque a próxima aula eu vou falar sobre a fitoterapia no Brasil e vou trazer, claro, bastante coisa sobre a cannabis sativa. Então, eu espero vocês lá na semana que vem, ou talvez até nessa semana ainda, porque a gente apresenta as aulas de terça e quinta, ainda não sei exatamente. Mas na próxima aula eu vou estar com vocês. Um beijo no coração, muito obrigada e até a próxima aula.